na passagem da transfiguração, nós temos ali as 4 experiências, que a gente pode dizer, as 4 experiências místicas, né, de uma vida de oração, né? E nós temos ali 4 coisas bem interessantes, né? A primeira coisa que nós vemos ali no texto da transfiguração é aquilo que Pedro fala, né? Mestre, é bom estarmos aqui. Essa é a primeira experiência de uma verdadeira vida de oração. É o desejo de permanecer em Deus. Se no nosso coração a gente não tem esse desejo, entenda que esse desejo está desvinculado assim, né, de momentos, né, que a gente vai, não, de permanecer com Ele, sozinho com Ele. Porque é muito fácil a gente, de repente, na nossa paróquia, alguma coisa, a gente participa de algum movimento, então a gente vai para um grupo de oração, uma coisa assim, e às vezes a gente até vai sem muito querer ir, né? A gente vai pelo compromisso, e depois a gente realmente recebe uma graça lá, né? A gente vê que era para a gente ir mesmo, mas isso também faz parte das nossas lutas espirituais, né? Das nossas, daquilo que são as nossas próprias dificuldades, nossas fraquezas, mas o primeiro sinal, né, de uma vida verdadeira de oração, de diálogo com Deus, dessa obra do Espírito Santo, é isso, né? O desejo de permanecer com o Senhor, o desejo de permanecer com Ele. Depois nós temos aí também um segundo, né? A segunda manifestação, a segunda experiência, né, que nós vemos ali através, quando Pedro vê, né, Moisés e Elias, e aí nós temos a figura de Cristo no meio, né? Porque essa cena, né? Essa cena ela tem um vínculo lá no início da vida pública de Jesus. Uma pessoa vai perguntar a ele: o Senhor veio abolir a lei e os profetas? E Jesus diz o quê, né? Não vim abolir a lei e os profetas, mas vim dar pleno cumprimento, né? Isso significa o quê? Que Jesus Cristo é a plenitude da lei e dos profetas. Moisés recebeu o conhecimento da lei. A lei, os 10 mandamentos, é a lei natural, né? Que já está inscrito no coração do ser humano. Então, Moisés recebeu o conhecimento da lei para dar esse conhecimento ao povo. Os profetas, eles receberam pela ação do Espírito Santo um entendimento um pouco mais profundo dessa lei. Mas somente em Jesus Cristo nós temos a verdadeira prática dessa lei. Por isso que a segunda experiência de uma verdadeira vida de oração é o quê? O desejo de conversão. Nasce um desejo no nosso interior de mudança de vida. Veja que tudo isso, a nossa vida de oração, ela produz. Se a gente não sentiu isso ainda, é porque tem alguma coisa errada, né, na nossa vida. Aí não depende de mim, não depende de Deus, depende de cada um de nós fazer o nosso exame de consciência, né, e perceber o que está errado na nossa vida de união com Deus, né. Depois nós temos essa experiência da nuvem, né, que é a terceira experiência da nossa vida de oração. E essa experiência da nuvem, né, é muito interessante porque essa é a verdadeira experiência do batismo no Espírito Santo, né? O que é batismo, né? Batismo é mergulhar, né? A palavra batismo significa mergulhar, imergir. E quando essa nuvem desce ali, eles não veem mais ninguém, né? Só escutam aquela voz, né? Eis o meu filho amado, escutai o que ele diz. A gente meditava isso no domingo, né? Então, esse é o verdadeiro batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo não é um transbordamento dos carismas. Assim, isso também acontece, porque o batismo no Espírito Santo nos torna dócil à manifestação desses carismas. Isso acontece, mas isso é um fruto, porque o verdadeiro batismo no Espírito Santo é o quê? É a convicção verdadeira e profunda que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque somente quando a gente tem uma convicção profunda que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, esse é o fundamento da nossa fé, é que a gente entende, né, que a Sagrada Escritura é a palavra de Deus,
que a Eucaristia é a presença real de Deus, de Jesus Cristo no nosso meio, que a igreja é instituição divina. Só depois disso, de uma convicção verdadeira. Enquanto a gente não tem essa convicção verdadeira, a gente corre muito perigo até de passar para outras religiões, né? Porque enquanto a gente não tem uma convicção verdadeira que Jesus Cristo é Filho de Deus, a gente não é capaz de realmente professar bem a nossa fé. Porque a gente vai até começar a achar que toda religião é boa. Tem muito católico que fala isso, né? Toda religião é boa. Se a gente fala que toda religião ela é boa, a gente está colocando a nossa religião no meio das outras, né? A gente está dizendo que não foi Deus que fundou a nossa religião. A gente está dizendo isso, né? E se a gente acredita que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, então assim, a nossa religião não foi fundada por um homem qualquer. Foi fundada por um homem Deus. É uma instituição divina. Não foram homens que criaram isso. Não foi. E o Papa, os bispos, cada um de nós somos unicamente guardiãos dessa fé, dessa verdadeira fé. Por isso que ele fala, né, que a igreja ela guarda o depósito da fé, né? Por isso, né? Por isso que o batismo no Espírito Santo é essa convicção verdadeira. Isso não quer dizer que a gente não vai pecar, porque a gente é pecador, né? Isso não vai dizer que de repente em um momento ou em outro a gente se distraia do caminho. Isso pode acontecer, porque a gente é fraco. Assim, né? Entenda que a gente não é possuído pelo Espírito Santo, não é isso, né? A gente se torna a habitação dele e ele nos auxilia. Por quê? Porque o Espírito Santo ele nos auxilia a usar melhor ainda a nossa liberdade. Essa é a experiência do batismo no Espírito, para que assim a gente possa ter convicção em Jesus Cristo e ter mais docilidade de escuta. O Pai já diz: escutai, docilidade de escuta para a nossa vida de oração. Por isso que quando a gente tem essa experiência, né, do batismo no Espírito, quando a gente para rezar, a gente pega a Sagrada Escritura, a gente lê o texto sagrado e a gente realmente escuta a voz de Deus, né? Por quê? Porque a gente deixa de ler a Sagrada Escritura como um livro de história e a gente começa a entender como palavra de Deus. A gente deixa de ficar vendo só aquilo que está escrito por cima e a gente consegue escutar o que Deus está falando por trás da letra, né? Por quê? Porque essa palavra ela toca não só na nossa razão, na nossa consciência, mas no mais profundo do nosso coração. É assim, né? E depois nós temos a quarta experiência, né, da nossa vida de oração, que é uma experiência do Espírito Santo. Depois que Jesus Cristo desce com seus discípulos da montanha, Jesus vai dizer que eles não contassem nada a ninguém até que o Filho do Homem ressuscitasse, né? Por quê? Porque a última experiência é a experiência com o ressuscitado, a experiência da ressurreição. O que significa isso, né? É a experiência de viver já essa certeza de já viver o céu já na terra. É isso. Quando a gente pega a vida dos santos, né? Pega uma biografia dos santos, quando você vê os últimos testemunhos dos santos são sempre assim, né? A experiência de já viver o céu na terra, de viver o céu na terra, porque é a experiência da verdadeira felicidade. E aí nós temos, né, nessa experiência da ressurreição, nós temos aquilo que São Paulo coloca na carta aos Gálatas, no capítulo 5º, versículo 22, acho que 23, uma coisa assim. São Paulo vai falar dos frutos do Espírito Santo, né? Ele coloca 9 frutos. Os 3 primeiros frutos é amor, paz e alegria. Amor, alegria e paz, né? Nessa ordem. É justamente por quê? Porque essa é a experiência de Deus. Esses frutos, né? O que? Dessa capacidade de experimentar o amor de Deus. Não só de experimentar, porque é fruto, é transbordamento. De experimentar esse amor
e transmitir esse amor de Deus. Não é isso que Jesus Cristo diz lá, né? Vos conhecerão que sois os meus discípulos se amardes uns aos outros. Olha, transbordamento dessa obra, né, da graça, que tudo isso tem a ver com a nossa vida de oração. Depois, né, a verdadeira alegria, né? Amai-vos uns aos outros, né? Jesus vai falar, né, depois no capítulo 15 ou 16 do Evangelho de São João, e depois ele vai dizer, né, para que a vossa permanecer em mim, né, eu permanecerei em vós, para que a vossa alegria seja plena. O que é alegria plena? É participação da alegria do céu já nessa terra. Essa alegria ninguém e nada nesse mundo pode tirar. Só nós que podemos abandonar. Ninguém pode tirar e roubar a nossa alegria. Alegria não é também ficar aí mostrar os sisos, né, para os outros também não, né? O siso está lá atrás, né? Não precisa disso, né? Não é isso. A verdadeira alegria, é claro, ela se manifesta também através de um sorriso, claro, né? Mas a verdadeira alegria é uma experiência do céu na terra. Já teve uma experiência quando você tem um amigo, né? Quando a gente tem um verdadeiro amigo, acho que da outra vez que eu estive aqui eu falava sobre isso, né? Quando a gente tem um verdadeiro amigo, a gente conversa com aquela pessoa e parece que o assunto não acaba, emenda nenhum, vai em outro, e daqui a pouco a gente falou de um montão de coisa. Se a gente for parar para lembrar o que a gente falou, a gente falou tanta coisa, né? Mas por quê? Porque o que alimenta ali é aquela relação, porque aquilo ali é a oração também, né? E é interessante que a amizade, ela nos dá uma experiência de eternidade, né? Depois, quando a gente olha para o relógio, caramba, vamos embora porque o tempo passou que a gente nem percebeu, né? É isso que a gente precisa aprender a viver com Deus, né? Essa é a verdadeira amizade, porque essa verdadeira amizade dá alegria. Porque quando a gente tem alegria, a gente não contabiliza tempo. A gente não contabiliza tempo, né? Por quê? Porque tudo é tempo de qualidade, né? A gente precisa entender bem isso, né? E depois, né, a paz, né? Jesus ressuscitado, quando aparece para os discípulos, ele diz: a paz esteja convosco. Por quê? Porque a paz, ela é essa sensação interior, né? Essa sensação interior da presença de Deus na nossa vida, né? Quem tem essa experiência da presença de Deus na vida tem sempre paz. Nada perturba, nada perturba. Se vocês um dia, quando vocês encontrarem alguém assim, às vezes até irrita as pessoas, né? Porque às vezes o mundo está acabando e a pessoa está lá, ó, tranquila, né? Assim, ela não está indiferente à realidade, não é isso. Ela não é indiferente. Não, é porque a paz que ela tem, que Deus dá, e se está acontecendo alguma coisa ruim, ela está tão convicta que se Deus está permitindo que aconteça aquilo, é porque Ele quer alguma coisa daquilo. Então a paz dela permite com que ela leia a realidade, e lendo a realidade, ela consiga escutar a voz de Deus, para corresponder o chamado de Deus para aquela própria realidade. E é isso que nós precisamos aprender a experimentar, né? Que não é fácil, mas essas experiências, né, da nossa vida de oração, nós precisamos, entenda que essas experiências, a gente não tem como pegar e jogar para dentro de nós, né? A gente precisa exercitar a escuta, exercitar esses outros elementos, né, que aqui a gente está partilhando, para que essas coisas nasçam no nosso coração, né? O desejo, né, de permanecer em Deus, o desejo de conversão, o desejo, né, essa convicção de fé, que é o batismo do Espírito Santo, e também essa experiência, né, da verdadeira alegria, né, da verdadeira paz, do verdadeiro amor, né, onde nós vamos aí cada vez mais se tornando, né, esse sinal de Deus para o mundo, né? Porque a nossa vida de oração, o fim último dela é justamente isso, né? É claro, a nossa união com Deus, mas para que nós possamos ser sempre um sinal de Deus para o mundo, né? Por quê? Porque aquilo que nós fazemos no nosso escondido, né, com Deus, né, como Jesus Cristo ele recomenda, né,
de entrar no escondido só onde o Pai do céu vê, né? Aquilo que a gente faz ali, né, na intimidade com Deus, tudo isso é manifesto na nossa relação com o próximo, né? Aí sim, né, nós, pela nossa vida de oração, vamos ser, né, aquilo que Jesus Cristo fala à samaritana, né? Aquele que beber da água que eu der, dele jorrará uma fonte para a eternidade. Aí sim nós seremos essa fonte que toca a vida dos nossos irmãos. Então,